Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa produção. E aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui a opção camada. Eu fiz uma camada, opção camada não, opção máscara. Eu fiz uma máscara a partir desta camada aqui, onde tem esse meu elemento que eu usei como elemento que vai me proporcionar aqui uma divisão entre as águas e as terras, tá? O que eu fiz? Eu usei a duplicada de camadas. Esses dois elementos aqui são duplicados, é o mesmo elemento, é a mesma forma. E eu utilizei essa imagem aqui de ferro. Eu vou aqui no Free Pick, eu usei essa imagem aqui de ferro. Eu considerei iron como a palavra que iria me auxiliar a encontrar uma imagem mais adequada para o que eu quero. Por quê? Eu quero colocar uma textura aqui. Aqui a gente vê que está opaco. E na produção do Canva ficou tudo opaco, né? Basicamente opaco, exceto aqui. Mas a minha intenção inicial sempre foi colocar uma textura aqui nessas imagens, para que pudesse ter essa lembrança, e quando eu for fazer meu memorial, eu poder descrever o porquê de eu ter colocado essas texturas nessas imagens. É porque a artista visual, a artista plástica que eu escolhi, a artista rondoniense, ela trabalha com textura. Então, pelos trabalhos que ela faz, a gente pode notar que nitidamente ela usa esse artifício. Então eu quis relembrar esse trabalho dela usando a texturização nos elementos. Tá? Então qual foi o procedimento que eu fiz? Eu tenho aqui a forma que eu quero texturizar, eu vou duplicar a camada. Eu vou selecionar uma imagem qualquer, eu vou pegar outra textura, né, diferente daquela que eu selecionei na forma esverdeada. Essa textura aqui, por exemplo, eu vou copiar. No meu computador dá para fazer dessa forma. Eu vou colar. Aqui. Eu vou usar a ferramenta transformar. E aí eu vou aumentar um pouco mais. Ela tá um pouco transparente, né? Ela ficou um pouco transparente. E a opacidade dela tá 100%. Eu vou aumentar aqui. A ponto de que toda a minha imagem que eu quero alcançar, ela vai estar sendo alcançada. Eu dou um Enter e aí eu coloco essa imagem aqui embaixo da forma que eu quero usar como máscara. Eu vou aqui com o botão direito do mouse, eu vou converter para a máscara de transparência. E aí eu vou ter a minha máscara aqui. Eu gostaria de colorir essa máscara, gostaria que ela ficasse colorida. Aí eu vou aqui, olha, nesse botão normal, eu vou aqui em adição. E aí aqui eu vou mudando a intensidade, né? Que tipo de intensidade que eu vou querer nessa minha imagem. Um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E aí você vai trabalhando com essa tolerância toda.